Eu ia variar um pouquinho o tema aqui para sair do Fusion PBX e ia falar nesse vídeo sobre CRM, uma situação curiosa que aconteceu aqui, mas resolvi deixar para o próximo por conta de um comentário aqui do amigo. Muito top, estou vendo para fazer também, pois tive um problema há alguns meses na cloud nossa, ficamos horas para voltar ao servidor noutra cloud. Então, o Fusion PBX, para quem está acostumado com o Isabel principalmente, você tem lá um sistema backup e gera um backupzinho, ele vai gerar um arquivo compactado do seu banco de dados, tudo bonitinho, e trazer de volta. Aqui no Fusion PBX é um pouco diferente, porque o processo tem que ser manual. Então eu fiquei observando aqui se ficamos horas para voltar ao servidor em outra cloud, aí me apertou o coração, falei, deixa eu fazer desse aqui primeiro, porque não é tão complicado, mas também não é tão simples. Isso aqui eu descobri percorrendo entre os scripts que fazem parte do Fusion PBX. Quem já usa sabe que é cheio dos scripts e a gente tem que entender como é que eles funcionam. Então, o que que nós vamos fazer nesse exercício aqui? Aqui eu tenho o Fusion PBX, está com o certificado bonitinho, teste.edpbx.com.br, está na nuvem esse servidor. E aqui eu tenho um shell, aqui eu estou conectado no SSH, e aqui meu Explorer, vamos dizer assim, no SSH, né? Se você tem, nós vamos copiar arquivos entre minha máquina e o servidor. Então provavelmente você deve usar aí um ISCP, um FileZilla, alguma ferramenta assim. Como eu estou no Linux aqui, eu uso direto SFTP na barra de endereço e conecto lá. O que que eu quero mostrar? O Fusion PBX ele tem uma ferramenta de backup automático que ela está lá no tá até aqui em cima, ó, barra etc cron.daily. O cron daily é um caminho para o agendador de tarefas, né, o cron, que ele vai rodar diariamente os scripts que estão aqui embaixo e aqui dentro desse diretório, dessa pasta. E aqui dentro, você está vendo que não tem nada aqui, esse aqui é o caminho de var, backups, fusion pbx, postgresql. Então vamos dar uma olhada lá, só para ter certeza que estamos conectados, barra var, backups, fusion pbx, postgresql. Não tem nada, né? E não tem nada porque eu fiz a instalação desse Fusion hoje. Eu estava usando para uma prova de conceito aqui com o cliente, amigo. Então, se eu fizesse essa instalação ontem, vocês já iam ver um arquivo aqui chamado Fusion PBX Auto alguma coisa, porque ele gera um backup automático. E o que que isso tem a ver com mover para outro servidor? Dá para usar essa estratégia aqui de uma maneira bem legal para você manter seus backups atualizados. E se você tiver um problema de migrar de uma cloud para outra, eu vou te ensinar a fazer isso de uma maneira fácil. Eu vou colocar só uma linha que você vai ter que guardar aí no seu Google Keep, no lugarzinho onde você guarda as suas notas, porque ela é que você vai ter que lembrar. Na verdade, ela e uma variante dela. Então, vamos fazer na prática aqui, na mão. Vou até criar alguma coisa aqui nesse Fusion, só para a gente diferenciar. Deixa eu logar nele. Vamos lá, não quero salvar a senha do Firefox, não quero usar esse cara também, então vamos lá. Domains, eu só tenho teste.edpbx.com.br. Eu vou criar um outro aqui, vou chamar de mclaren.com, tá? Vai ser o servidor do time lá de Fórmula 1 do mclaren.com, do Lando Norris e do Oscar Piastri. Beleza? Então eu criei aqui agora só para você ver que ele vai existir logo ali em seguida. Nessa máquina novinha, então eu vou rodar um comando que está lá em barra etc barra cron.daily. Vamos listar esse diretório. Olha só, tem um script aqui chamado Fusion PBX Backup. Vamos rodar ele então. Ponto barra Fusion PBX Backup. Foi. Já gerou backup. Para onde foi esse backup meu? Foi lá para o caminho que eu coloquei ali antes. Ó.
/var backups fusion pbx postgresql. Beleza? Então agora aqui do lado de cá vou dar um F5. Opa, já apareceu aqui o meu backup. Eu vou salvar isso aqui. Digamos que isso aqui seja um backup diário. Dá para fazer isso de muitas formas. O que eu particularmente costumo fazer é, eu tenho um servidorzinho lá, também está na local web, que recebe os backups de todo mundo. Recebe de Isabel, recebe de Expo CRM, recebe os backups de todo mundo nesse servidor. E esse servidor é um servidor NFS, ele é um Network File System, que eu consigo montar o diretório que eu quero para como se ele fosse uma extensão. Só dá para fazer isso no Linux, tá? Para quem não tem costume, quem não conhece NFS. A principal diferença do NFS para todos os outros sistemas de arquivo é que ele não escreve em temporários. Então, provavelmente já teve gente que já me soluções que aparecem aí de necessidade. Contrata Dropbox, Google Drive para salvar um determinado conteúdo e rapidão estoura, porque todos vão salvar num temporário e depois transferir. O NFS não, ele considera o ponto de montagem lá, o storage que você tem, como parte do seu sistema. Então, aquilo que eu salvar aqui, ele já está salvando lá no host remoto. Então, o que você pode fazer? Você pode montar um var backups fusion pbx postgresql SQL num NFS e ali você vai ter garantido o seu backup diário de todos os seus clientes. Você pode colocar uma outra pastinha para identificar quem é o cliente. Dá para fazer umas coisas bem legais aqui. Então, fechando essa parte sobre o NFS, o que eu fiz? Rodei um script que gerou um backup do meu banco e todas as minhas configurações aqui do meu Fusion PBX. Eu vou pegar, como eu disse, vou pegar esse aqui. Opa, copiar para ele mesmo não. Eu vou copiar esse cara, vou salvar ele aqui. Tá? Então salvei solto aqui na minha pasta Home as Markson Backup, porque eu vou precisar desse cara logo daqui a pouco. Tá? Então vou voltar lá no meu SFTP, vou deixar ele aqui. Então olha só, digamos que essa é a minha máquina do meu cliente em produção e eu tenho um backup diário do SQL. Se eu precisar migrar para um novo host muito depressa, é disso aqui que eu preciso, tá? E aí, como eu estava falando dos scripts, nós vamos fazer isso aqui na prática. Como eu não estou com duas máquinas de teste, nós vamos fazer nessa aqui mesmo, tá bom? Então, caiu meu login aqui, eu vou deixá-la aqui propositalmente sem login, porque tem um outro script que eu quero te mostrar, vai estar lá nos Resources. Lembra quando você fez a instalação do Fusion PBX, que foi USR, SRC, Fusion PBX Install, Debian Resources. Lá no Resources tem uns scripts. E ao passo, eu estou traduzindo um treinamento meu e lá eu entro em detalhes, mas ao passo que as coisas forem evoluindo, eu vou mostrar cada um desses aqui o que faz e os que eu já explorei, os que são mais úteis no dia a dia. Tem um aqui em específico que nós vamos utilizar, que está aqui dentro de Resources, em PostgreSQL. Tá? Tem outros aqui que são relacionados ao banco. Esse aqui, ó, empty, ele vai limpar as minhas tabelas. Então, ele limpou a minha máquina, tá? Então, tanto eu posso provar que se eu vier aqui agora, username, e entrar com o meu mesmo usuário e a minha senha, ele não vai me deixar logar. Tá vendo? Porque tá vazio, eu esvaziei o banco. Então ele não tem informações de login, não tem informações de tronco, perdeu o CDR, perdeu tudo, tá? Então digamos o seguinte, vou fazer o caminho inverso. Vou usar a própria máquina, mas eu vou dizer que fiz uma instalação do zero, vou até lá no backups e vou apagar, tá? Backups, Fusion PBX, PostgreSQL. Tá aqui o que eu salvei, mas tá vendo que ele salvou o alto ali? Eu vou apagar os dois, tá? Vou embora os dois, ok? Então o que eu vou fazer? Fui lá na minha máquina onde eu guardo os backups, vou copiar esse cara. Aqui eu vou dar um F5 ele vai apagar. Vou até eu abrir uma outra aba aqui. Ó. Vou vir aqui, vou buscar o meu backup. Vou salvar aqui nessa pasta. Copiou, concluído, ok. Já posso até fechar esse cara. Dou um ls-lh. Tá aqui o backup, data e hora que eu copiei ele para cá. Tá? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos usar aquela linha que eu te falei
e nós vamos restaurar o nosso Fusion PBX inteiro baseado no backup. Então, digamos, você tenha lá o Fusion PBX em produção e acabou, caiu, perdeu o host, se você tem um backup diário, você só vai perder informações das ligações do dia de hoje. E esse script backup também dá para fazer algumas modificações nele, dá para incluir ali gravações, som e tudo. Nesse caso, eu não vou explorar tanto, nós vamos importar de volta só o banco de dados para que eu tenha o meu Fusion PBX funcional em alguns minutos, beleza? Então, o que nós vamos fazer primeiro aqui? Nós vamos copiar esse arquivo para Fusion PBX, é uma prática minha, tá? Eu vi um amigo fazendo uma vez, para simplificar, para memorizar mais fácil os comandos que eu preciso gerar. Faltou a origem, né? Pronto. Copiei, então tá aqui, ó. Eu não tenho que lembrar de data nem mais nada. E eu vou, a linha que eu deixei aqui nos comentários para você, a primeira nós vamos usar ela aqui para restaurar o nosso backup. Então nós vamos usar aqui, ó, pg restore _restore verbose schema only. Eu também aprofundo um pouquinho no treinamento sobre o esquema e data. Nós vamos rodar primeiro o esquema only e depois o data. Qualquer outro dia eu falo com mais propriedade a respeito de cada um deles. Então são esses dois scripts que nós vamos rodar, tá? Então estou dentro da pasta var backups fusion pbx postgresql pg _restore verbose schema only fc host igual ao loopback para saber que é a própria máquina, dbname igual a fusion pbx e username igual a fusion pbx. Pausa, pausa. O que é muito importante você ter aqui? Que você saiba qual é a senha do seu SQL, tá? Quando você fez a instalação, vamos até fazer isso. Quando você fez a instalação do seu Fusion PBX, ele te entregou umas variáveis lá, né, que a gente passou lá no config.sh, no arquivo.conf, que eram as variáveis que a gente ia colocar para instalação. Então eu vou mostrar os meus aqui, porque não tem problema, as variáveis que eu uso para teste, eu não ligo de compartilhar. Se você esqueceu a senha do seu root configurado lá, você vai vir em cat/etc fusion pbx config.conf. Tá vendo? Ó? Tá aqui a senha do meu. Ó. Always with me, always with you. Quem gosta de música e principalmente o Satriani deve gostar disso aqui. Então eu tenho a informação de qual é a senha do usuário Fusion PBX no meu banco de dados. Eu vou precisar dela agora para restaurar a minha máquina, beleza? Então, de novo, quando você configurar as variáveis onde tiver lá db password, você coloca uma senha que não seja random, mas tenha uma senha complexa sua que você vai lembrar no momento que você precisar, você vai poder buscar num arquivo de notas lá e vai poder guardar essa informação para uso no momento oportuno como esse. Então, de novo, pg restore, esse cara aqui tudo certinho, já comentamos ele. E aqui na frente, o nome do meu backup, fusionpbx.sql. Foi. Olha o que ele me pediu, senha. Always with me, always with you. Restaurou o meu esquema. Agora, depois do esquema, eu vou dar seta para cima. Eu preciso rodar de novo com o data only aqui, tá? Data only. Senha. Always with me, always with you. Tá. Foi. Beleza? Então, será que já está valendo? Vamos conferir. Tá pronto. O meu restore rápido. Eu gastei mais tempo no vídeo explicando o conceito, mas uma vez que você tem essas duas linhas, seu arquivo de backup, você já entendeu o que tem que fazer. Vamos ter certeza que é ele mesmo? Vou dar um ESC aqui, ó. McLaren, tá aqui o domínio que eu criei. Beleza? Então, era para ser uma dica rápida, foi ali algo próximo de 15 minutos.
Espero que tenha gostado e coloque, como mais uma vez eu dizendo, às vezes eu vejo comentários que não estava nem programado eu fazer o vídeo, mas eu fico pensando, vai que alguém está sofrendo com isso bem agora. Então deixa eu publicar um conteúdo e que a galera espalhe aí, que aprendam depressa e resolvam o problema deles lá. E tempo resumido é faturamento resolvido. Beleza? Então obrigado. Espero que tenha gostado de mais esse vídeo. Considere se inscrever no canal se você está gostando do conteúdo. E eu peço o favor de sempre, deixa um likezinho aí só para o algoritmo nos ajudar a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas que precisam. Beleza? Um grande abraço, tudo de bom para você e sua família.